Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos repetido nessa série, você já deve estar um pouquinho cansado de ouvir isso, mas nós temos repetido semanalmente que Deus não nos deu a profecia bíblica para que pudéssemos saber exatamente o que está para acontecer e quando acontecerá. Qual é a finalidade, então, da profecia bíblica? E a essa altura do campeonato, você já deve saber. Você que nos visita não tem a obrigação de saber, fique tranquilo. Mas quem já está aqui indo para a sexta carta agora, já deve estar lembrando bem disso aí. Qual é o propósito da profecia bíblica? No primeiro... essa que você está pensando, mas está com medo de falar. A primeira é instruir. Instruir sobre o que vai acontecer. E a segunda é o quê? Fortalecer, encorajar a viver uma vida santa até que o Senhor Jesus venha. Então, essa é a finalidade da profecia bíblica. Instrução e encorajamento que visa uma ação alinhada com Deus. Hoje a gente discutiu o que é santidade. A gente está falando sobre os atributos de Deus na escola bíblica hoje. E o que nós vimos sobre santidade? O que é ser santo no final das contas? O que é ser uma pessoa santa? Separada do mal. Ok. Nós estamos completamente separados do mal? Não, a gente ainda peca. Mas o que acontece com o cristão? Por que o Senhor dá essa ordem para que sejamos santos? Como é que esse negócio funciona na prática? Ok, você tem a ordem para ser santo, certo? Vontade do Senhor é essa. Lá 1 Coríntios capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Paulo deixa claro isso. A vontade do Senhor para vocês é essa, que vocês sejam santos, que vocês se afastem de toda a imoralidade sexual. Ok? Então santidade é uma vontade de Deus para a gente. Mas como é que esse negócio funciona na prática? Basicamente, santidade é voltar a operar nos padrões de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a primeira matriz humana para funcionar numa frequência. E essa frequência diz respeito a uma vida de afinidade com Ele, de amizade com Ele, de comunhão com Ele. E a queda deu uma bagunçada nisso. A vida de santidade, então, que nós somos chamados a viver, é nos alinharmos a Deus mediante a fé em Jesus. Entendemos que sim, precisamos estar religados a Deus, e a única forma de fazermos isso é pela fé em Jesus, pela obra de Jesus na cruz. E nós passamos a viver já os primeiros movimentos, os primeiros acordes dessa santidade. Nós temos a promessa de que seremos perfeitos, de que seremos perfeitamente santos em breve. E você já vive debaixo dessa promessa de que a santidade do Senhor vai te tomar por completo. Mas você já tem essa disposição de viver alinhado com Deus, de viver debaixo dos direcionamentos de Deus, viver debaixo do pastoreio de Jesus, entendendo que a sua vida precisa sempre ser dialogada com Ele para ver o que é que está fora e precisa mudar e o que é que está dentro e pode inclusive melhorar. A minha
condição como homem, como marido, como cidadão, como membro de uma igreja local, como pai, como filho. Há sempre espaços para ajustes, ou não. Ok? Então percebam, santidade diz respeito a voltar a operar no padrão de Deus. Ainda que nós, nesse primeiro momento, estejamos vivendo debaixo mais dessa promessa, dessa certeza de que viveremos isso plenamente em breve. Ainda não conseguimos por conta da nossa natureza pecaminosa que não foi redimida. A gente ainda dá umas vaciladas. A gente dá umas escorregadas. Ou não? Sim. A gente teme, a gente oscila na nossa confiança. Então a santidade, ela era esse parâmetro para o qual a gente deve voltar, para que a gente opere melhor, para que a nossa vida aconteça de maneira adequada. Então nós temos visto isso. A profecia bíblica, então, ela nos informa, ela nos prepara e ela nos encoraja a esse viver santo enquanto aguardamos a volta de Cristo. Basicamente essa é a ideia aqui. E como a gente viu nas lições, nas mensagens anteriores, basicamente na segunda mensagem dessa série, depois nós temos repetido isso, mensagem domingo a domingo, as duas lições centrais dessa série são essas que estão aí, exibidas para você. Quanto mais e melhor compreendemos quem Cristo realmente é, mais rapidamente a gente vai se submeter e obedecê-lo. Submeter a Ele e obedecê-lo. E segundo, quanto maior for a nossa disposição de submissão e obediência a Jesus, maior entendimento e clareza teremos sobre as verdades que Ele revelou em sua palavra. Vamos conseguir discernir melhor a realidade na qual estamos vivendo, os tempos que estamos vivendo e como lidar com tudo isso. Os dias não são dias fáceis, você há de convir comigo. A gente está vivendo uma época estranha, cheia de muitas notícias ruins, cheia de muitas rupturas, cheia de muita desordem. Oramos por isso no culto agora. Como trabalhar o coração, como administrar essas inquietações que ficam pressionando o nosso coração a todo o tempo. Como lidar com as pressões que ocorrem muitas vezes dentro de casa, no trabalho, as inquietações dentro do casamento, as inquietações na educação com os filhos. Como trabalhar com tudo isso, como ordenar a vida para que todas essas questões passem a operar, passem pelo tratamento de Deus, pela cura de Deus e pela restauração de Deus. Entendam o seguinte, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O Evangelho não promete blindar ninguém contra problemas, ok? A gente aprende isso desde cedo quando a gente lê a Bíblia seriamente. Mas a palavra de Deus nos assegura que o Senhor estará presente em todo e qualquer evento das nossas vidas se nós decidirmos caminhar com Ele seriamente. E isso inclui os momentos de grande aflição. Você acha que... Uma das coisas que mais me chama a atenção quando você lê aquele capítulo 37 de Gênesis sobre José no Egito. José acaba de ser vendido pelos irmãos, foi parar lá no Egito. Você se lembra da história? Foi traído pelos irmãos. Não tem nenhuma expectativa de voltar a ver o pai. Uma vida totalmente mudada de maneira violenta, abrupta. E é mencionado ali, quando ele estava na casa de Potifar, depois foi acusado falsamente de uma maneira muito leviana. Mas ele passa pela casa de Potifar e é dito ali, o Senhor estava com José. Depois ele é enviado para a prisão, injustamente, e ali é informado que o Senhor estava com José. É um paradoxo. Capítulo 37 de Gênesis, eu olho para ele e falo, uau, isso me desafia muito. Eu não sei se desafia você, eu fico desafiado. Porque nós tendemos a achar que Deus está conosco só nos momentos de brisa, nos momentos em que as coisas vão muito bem, obrigado. E a gente tem visto que não é bem assim. Quando estudamos a carta de Esmina, sobre a carta de Esmina, vimos que não é assim. E por falar nas cartas que nós já vimos, aqui vai uma síntese sobre elas. Estou fazendo isso semana a semana para a gente não esquecer. Éfeso, a igreja zelosa em tudo, mas descuidada no amor pelo Senhor, é uma igreja fadada à irrelevância. Se nós desejamos ser uma igreja relevante, o amor de Cristo precisa ser praticado, ele precisa ser vivido, precisa ser o nosso alvo principal como igreja. Esmirna, quando nós falamos sobre Esmirna, estávamos lá no Day Camp, lembram-se disso? Lutas e problemas não significam reprovação divina, muito pelo contrário. A igreja oprimida e marginalizada pela fidelidade ao Senhor lhe é distintamente preciosa e jamais será abandonada, ainda que passe por apertos. Pérgamo,
uma igreja saudável deve combater heresias. Tiatira, uma igreja saudável deve combater o ensino falso, a devoção corrompida e a imoralidade. Perdão. Na sequência, Sardes, que vimos a semana passada, a reputação, fama e renome não são indicadores confiáveis da saúde, da vida de uma igreja. Ela pode ter um nomão, mas não necessariamente vai ser uma igreja saudável porque tem um big nome, um big programa, uma big estrutura, uma big seja lá o que for, uma big band. Não é por isso. E Filadélfia? Filadélfia é interessante porque a cidade de Filadélfia era uma cidade de todas ali a menos expressiva, uma cidade pequena, não é Filadélfia que fica na Pensilvânia, tá? É Filadélfia que fica ali na Ásia Menor, tá bom? Era uma cidade pequena. Também havia passado um perrengue lascado com o terremoto que atingiu Sardes. A região toda foi atingida por um grande terremoto ali no ano 17 da nossa era. Então era uma cidade que ela não tinha, dentre todas as outras, era aquela cidade mais satélite. De onde você mora? Filadélfia. Ah, legal. Joia. Joinha. Não tinha nada de grande ali. Então não possuía a história, a igreja em si, não possuía a história de Éfeso, não possuíam a fama de Sardes, a reputação de Esmirna, criada sob muita pressão, e certamente eles não eram ricos e não eram influentes como os seus vizinhos em Laodiceia, a igreja que a gente vai ver na próxima semana, o que não necessariamente significa que Laodiceia estava vivendo num bom momento com o Senhor Jesus. Laodiceia vai receber um puxãozinho de orelha também bastante complexo ali. Filadélfia é a igreja improvável. Pequena, extremamente limitada. O Senhor Jesus faz uma descrição muito interessante aqui, né? Você tem pouca força. É uma igreja sem expressividade. É uma igreja limitada no seu tamanho. É uma igreja que, aos olhos humanos, não tem qualquer espécie de grandes atributos, grandes virtudes. Você olha e fala, ok, é uma comunidadezinha aí que está lutando para sobreviver. Mas eu vou dizer já de saída para você, e sem medo de errar aqui, 9 em cada 10 pastores, se tivesse que escolher uma carta das cartas enviadas às igrejas do Apocalipse para receber da sua igreja, ele escolheria essa carta. Porque é uma igreja que, apesar de pequena, fraca, ela tem um vigor, ela tem uma vida, ela tem uma têmpera, ela tem algo que as outras não têm, à exceção de Esmirna. Pequena. Como eu costumo dizer, pequena, mas concentrada. Pequena, mas forte. Força, você é fraca, mas tem um vigor ali que o Senhor Jesus, que é atribuído e que está diretamente ligado ao quanto essa igreja depende do Senhor Jesus. Pequenininha, dependente, fiel, santa. Some-se a isso, some-se tudo isso a um Deus poderoso e você tem algo interessante acontecendo. Vamos ver um pouquinho como o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja improvável, mas que está lá e que está recebendo elogios do Senhor Jesus. Filadélfia é a segunda igreja que recebe uma comenda do Senhor. Primeiro foi Esmirna, como nós vimos, e agora Filadélfia. Cristo se apresenta ali como santo, verdadeiro e todo-poderoso. Santo, como eu disse, porque ele é o parâmetro de toda a pureza. Ele é o parâmetro de tudo aquilo que é mais reto, puro e bom. Ele é o Senhor de toda a realidade. Ele é o paradigma da existência correta. Ele é o paradigma da existência que funciona. É por isso que ele se apresenta como santo. É por isso que você vê tantas vezes esse termo, essa exaltação da divindade aparecendo na Bíblia. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós cantamos isso. Santo, santo, santo é o Senhor do universo. Do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Se eu não me engano é isso. A música do... Fugiu. Ademar de Campos, eu acho. Música belíssima. Ou do Asaf Borba, não me lembro agora. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça.
Essa ideia de quando nós falamos da santidade de Deus, nós estamos falando, Ele é o paradigma para a boa existência, para a existência que funciona. E quando Deus nos chama para a santidade, como nós vimos agora, Ele fala, venha para esse paradigma de existência onde as coisas todas funcionam. Então Ele se apresenta, eu sou o paradigma da existência. Quem está falando com você é aquele que te ordena a vida, aquele que dá sentido à vida. E Ele não fica só nisso, fala, verdadeiro, aquele que proclama a verdade, aquele que fala a verdade, aquele de quem a verdade emana, porque Ele mesmo é a verdade. Mas tem aqui uma outra coisa importante. O Senhor Jesus fala, aquele que é santo, verdadeiro, ou seja, faz todo sentido vocês serem fiéis, vocês andarem comigo, vocês dependerem de mim, vocês têm essa vida que anda comigo, que está instanciada em mim, que confia em mim, que tem fé em mim. Mas eu também tenho a chave de Davi. E aí você fica, cara, que raio é isso aqui? O que o Senhor Jesus está falando aqui? O que Ele quer dizer sobre isso? A gente já vai entender já. Mas perceba, sempre que o Senhor Jesus se apresenta, Ele está passando uma ideia de estabilidade, de parâmetro, de paradigma e de poder total. Quando Ele fala aqui que Ele é o Senhor que tem a chave de Davi, Ele diz, eu sou todo-poderoso, sou eu quem dá as cartas, por assim dizer, sou eu quem abre, sou eu quem fecha, sou eu quem direciono a todas as oportunidades que você como igreja pode ter. Na verdade, não só a igreja. E quando a gente fala de igreja, sou eu quem direciono a sua vida, as oportunidades que você pode ter. E vamos segurar um pouquinho por aqui. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui, quando a gente chega aqui no versículo 8, sei de tudo que você faz, abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. O Senhor Jesus está dizendo aqui, você, apesar da sua pouca força, da sua pouca expressividade, vai receber de mim oportunidades que você não tem condições de criar sozinho. A oportunidade que você vai receber, as oportunidades que você recebe, a oportunidade que nós recebemos como igreja, não são criadas por nós. Basicamente, o que acontece aqui é essa equação bem interessante. Santidade, fidelidade, mais autoridade soberana de Jesus é igual a oportunidade dada por Ele. E que a gente deve aproveitar aqui. Igreja pequena, insignificante, pobre, dependente, mas santa, obediente, verdadeira, fiel, apreciada por Jesus, recebe agora uma oportunidade. Por quê? Porque apesar da sua pequenez, apesar do seu tamanhinho quase que insignificante, Filadélfia era uma igreja viva, era uma igreja saudável, era uma igreja responsiva, era uma igreja útil. E eu quero dar ênfase aqui na palavra dependente. Uma igreja que dependia do seu Senhor. E por isso mesmo está sendo encorajada por Jesus a não perder a oportunidade aberta por Ele. Eu estou falando, estou abrindo aqui uma oportunidade, estou abrindo para você uma porta. Ninguém vai fechá-la. Há duas lições imediatas aqui, queridos. Quem abre oportunidades para a igreja é o Senhor Jesus. Quem abre oportunidades para a igreja é o Senhor da igreja. É o Senhor Jesus. E não nunca a própria igreja. Oportunidades do quê? Vamos ver, mas de ministração, de ser igreja no seu contexto, que em última análise implica em quê? Pregar o evangelho. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As oportunidades são abertas pelo Senhor da igreja. E quando Ele abre, como gosta de dizer o Cláudio, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. É desse texto aqui. Nós podemos pedir para que o Senhor abra muitas portas para nós. E eventualmente Ele vai falar sim, não, talvez, espere. Talvez não, espere. Talvez não é da parte de Deus, porque Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer. Espera. E algumas portas que nós como igreja, não posso falar agora nesse momento, mas algumas portas que nós julgávamos estavam sendo fechadas, lacradas, estão entreabertas para nós. E eu estou olhando para ela e falei, Senhor, e aí? Vou falar de portas abertas também, para você não ficar no escuro. Mas tem algumas portas que a gente, parece que agora já deu, vamos encerrar esse assunto, e Deus fala, não vai encerrar nada não. Fica quietinho aí, aguenta, segura, espera. E segunda lição, então a primeira lição, quem abre oportunidades para a igreja é o Senhor Jesus e não a própria igreja. Segundo, as oportunidades abertas por Jesus não dizem respeito ao tamanho
e eventuais competências da igreja, e sim aos propósitos de Deus para essa igreja, a igreja que lhe é fiel. Então, basicamente, você pode pensar que a porta aberta é do tamanho do propósito de Deus para nós, e não do nosso tamanho. E agora era um bom momento de você falar amém. Uau! Percebe a diferença? A porta aberta não é do tamanho do orçamento da igreja. Porta aberta não é do tamanho do número de membros da igreja. Porta aberta não é do tamanho do endereço da igreja, do tamanho da fachada da igreja, da qualidade dos bancos da igreja, da estrutura multiministerial da igreja. Porta aberta é do tamanho do propósito de Deus para uma igreja que lhe é fiel. Essa é a questão aqui. E Filadélfia é prova viva disso. Você quer ver uma oportunidade que Deus tem nos dado para ministrar? Vou colocar isso de maneira prática aqui. Vou usar um exemplo. Tá? Para você ficar ciente, porque isso está começando finalmente a acontecer. Porta aberta. Oportunidade para ministrar. Dentro da nossa realidade. A partir da nossa realidade de comunidade de fé. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: qual é a missão da igreja? Como é que você definiria a missão da igreja? São duas ênfases apenas. Qual é a missão da igreja? Se você não sabe, você tem que começar a frequentar as aulas da Escola Bíblica Dominical, especialmente uma que vai se chamar Eclesiologia, logo logo, tá? Que é a doutrina da igreja. Mas quais são as duas ênfases da missão da igreja? Vamos lá, para a gente não esquecer mais. Eu já falei isso aqui, mas não tem problema, a gente repete. Pregar o evangelho, anunciar as virtudes do Senhor. Então, a primeira... quando eu falo primeira e segunda, não é a ordem de importância, são as duas ênfases. Você fala, pregar o evangelho, falar de Jesus, anunciar Jesus para a realidade que nos cerca, certo? Ou a partir da realidade que nos cerca. Não só aqui, não só a partir daqui. Nós estamos apoiando 9 missionários que estão espalhados pelo mundo, que estão nesse processo de divulgar o evangelho. Mas a divulgação do evangelho que é feita lá em Moçambique, que é feita lá em Uganda e que é feita em outros lugares, não exime a igreja da sua responsabilidade de anunciar o evangelho aqui, de anunciar o evangelho dentro de casa para o seu filho que ainda não conhece a Jesus. Ah, mas ele vai na igreja todo final de semana e ele canta todas as musiquinhas da igreja. Mas continua sendo um pecadorzinho que precisa de arrependimento. Lamento te dar essa notícia. Mas é verdade. Ele precisa de arrependimento. Em algum momento, ele vai ter que ser confrontado com o fato de que ele precisa de arrependimento e precisa se entregar para Jesus. Jesus morreu na cruz por ele também. Então a primeira é essa, pregação do evangelho. E a segunda, mas não menos importante, é a edificação dos crentes. Edificar os crentes e anunciar ao mundo que nos cerca a mensagem de reconciliação de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. São as duas ênfases, são os dois, digamos, as duas pernas da missão da igreja. Então, vou dar um exemplo agora. Lembrando disso, então, agora eu vou dar um exemplo de uma porta aberta que está se concretizando nesse momento na vida dessa Moema. A gente já falou aqui, essa história vai e volta, ficou meio em suspense e tal, mas vocês já ouviram falar do Empreduca, não ouviram? Quem aqui já ouviu falar do Empreduca? Eu mencionei isso aqui, eventualmente saiu, né? O que é o Empreduca? O Empreduca é um instituto que tem como missão identificar, desenvolver e conectar jovens das periferias a oportunidades exclusivas de emprego. Estou lendo aqui a missão deles agora, porque eu não decorei. Apoiar jovens a irem além do que imaginavam ser possível. Basicamente, o Empreduca trabalha em resgate da dignidade através do trabalho. Joinha? O Empreduca precisa, para funcionar, para vocês terem uma ideia, uma base. E eles não têm recursos para isso. Que através de amigos comuns, que já foram inclusive membros da igreja, o Empreduca chegou até nós e falou: a gente pode usar o espaço? Vocês faziam uma parceria com a gente? De deixar que a gente usasse o espaço para treinamento desses jovens, para aconselhamento desses jovens, para fazermos um atendimento de assistência social com esses jovens. E aquilo que parecia fácil. E somente agora desatamos os nós. E não precisamos invocar nenhuma divindade desatadora de nós para isso. Mas foi difícil, foi complicado. Vocês não fazem ideia das lutas que a gente enfrentou nos bastidores, e agora a coisa vai começar a andar. Daqui a pouco, a gente vai ter
um fluxo enorme, ou um fluxo constante de pessoas que não conhecem o Evangelho, passando naquele hub todo o dia. E aí você tinha que dar uma menzão. Uma menzão daquele, ui, cara, amém, Jesus. Eu não sou pentecostal, gente, mas tem hora que a gente não tem como... Ai, que legal, né? Pô, se você grita gol quando o seu time marca lá, é gol! Pô, comemora aqui também que ajuda, anima. Amém, irmã. Eu tenho que vibrar com isso. Oportunidade que custou tempo, custou joelho no chão, custou choro, custou tristeza, custou o quase não dar certo. Uma equipe que trabalhou constantemente para a coisa funcionar, e a gente viu, foi, cara, esse negócio foi interessante ver todo esse processo. E aí eu vou perguntar para você entender e começar a fazer as conexões. Existe alguma conexão entre a missão da igreja que a gente mencionou agora e a missão do Empreduca, por exemplo? Existe alguma conexão? Sim! Não é pegadinha. Qual é a conexão? Resgate. O Empreduca está querendo resgatar a dignidade através do trabalho. Nós estamos querendo resgatar a vida através da salvação. Não foi fácil. E foi interessante que em um momento em que a gente estava bastante cansado desse processo, a história é longa, você pode perguntar depois se você tiver curiosidade, o Murad tem toda a timeline, ele vai explicar, o Marcelo também, eles é mais do que eu, tá? O Sandro acho que deve ter também um pouco. Que foram os que estiveram mais envolvidos diretamente nessa questão. Em algum momento a gente recebeu no escritório, ali no Hub, um apoiador internacional desse projeto, que é cristão. E aí ele chegou, a gente teve reunião, a gente apresentou todo o espaço, tudo, não, espaço legal, muito bom, isso, aquilo outro e tal. Falou, aí ele sentou, tomando café, e falou, por que vocês querem nos ajudar? Curto e direto, não foi grosso, foi direto. Eu quero resgatar vidas do inferno, e essa é uma boa estratégia. Ele virou para a Poliana, a diretora do Empreduca, e falou assim, gostei deles. Porque ele entendeu que é esse, no final das contas, o foco da gente abrigar uma oportunidade como essas. Queridos, nós precisamos manter algumas verdades muito vívidas em nossa consciência enquanto a gente caminha com tudo isso. A primeira delas é que Deus escolheu para a sua obra, baseado naquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29, ele escolheu os improváveis. Ele escolheu aquilo que o mundo olha e fala, não vai dar certo isso aqui, não tem perigo disso aqui funcionar, e usa o improvável para mostrar que é pelo poder dele, pela capacitação que vem dele, fazer a coisa acontecer. Eu sou uma pessoa improvável. E você também é. E o quanto antes você entender que você é improvável e que tudo isso que está acontecendo na sua vida é mérito de Cristo, melhor assim. Mais utilidade você terá para o reino. Isso não significa pensar mal de si mesmo, mas significa não gostar tanto de você ao ponto de entender, de se conectar com a verdade de quem sustenta você é o próprio Criador da sua vida e que morreu na cruz para te salvar. Quando a gente fala isso, não é para a gente se desgostar, mas é para a gente se gostar no ponto certo. Porque a gente tende a se amar mais do que a gente imagina. Acredite, a gente se ama muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente gosta de admitir, ou até do que a gente tem consciência. E o segundo ponto é que o que é demandado dos chamados, daqueles que são chamados por Jesus? Que confiem em Cristo. Lembra-se do que Jesus fala lá em Mateus 17, 20? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que vai acontecer? Eu acho que é isso que você está falando, embora eu não esteja conseguindo ouvir direito. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer o quê? Você vai olhar para o monte e vai dizer, lança isso daqui ao mar. É claro que o Senhor Jesus está dizendo que você tem poder de levitação, que a sua oração vai agir contra a gravidade. Se Ele quiser que isso aconteça, acontece. Mas a questão não é essa, a questão ele está falando das dificuldades, está usando essa ideia da dificuldade de fazer um monte se lançar no mar, associando isso às dificuldades inerentes ao ministério, ao viver Cristo na sociedade, à expansão do Evangelho. Basta uma fezinha, com muita confiança,
e vocês vão fazer coisas tremendas em meu nome. Filadélfia é um exemplo interessantíssimo disso. O desafio nunca pode ser medido pelo tamanho das nossas forças, habilidades ou orçamentos, mas pelo tamanho de Deus e da porta aberta por Ele para nós. E das portas fechadas também, certo, Gilmar? Quantos imóveis para a igreja nós procuramos nos últimos 4 anos para sair desse espaço? Porque na nossa concepção, sobretudo, queremos ter um espaço cada vez mais amigável para as crianças, para os adolescentes e pré-adolas. Quantos imóveis? Dezenas. Estivemos próximos de fechar aluguel 2 vezes. E na hora H, aí a gente tem que lembrar, porta que fecha, não adianta querer abrir. Por alguma razão que eu ainda não discerni, e talvez nunca discerna, o Senhor quer a gente aqui ainda. E enquanto Ele quiser que a gente fique aqui ainda, a gente vai ficar aqui ainda. Para a glória de Deus. E não porque é confortável, não porque é gostoso, não porque a estrutura é boa. Tem muitos predicados aqui. O nosso tempo aqui ainda não se cumpriu. E quando se cumprir, vida que segue. Isso vai acalmando o coração da gente de uma maneira, né? Você vai falar, como eu sou insistente. Você é de convir que a gente foi teimoso em alguns momentos, né, Gilmar? Nós somos muito teimosinhos, né? Mas, Senhor, olha só, você tenta racionalizar com Deus que aquilo que você está vendo é muito bom. E Ele fala, eu não estou discutindo que isso é bom ou não é bom. Então, eu só estou dizendo que não é para você. E a gente precisa aprender a ouvir essas coisas. Não é que não é bom, mas não é para você. Porque o teu caminho é outro. Swindoll, nesse livro, um dos livros que eu tenho usado aqui para essa série em Apocalipse, ele fala o seguinte sobre, considerando algumas coisas sobre a igreja de Filadélfia e os movimentos do Senhor Jesus com a igreja. O tamanho de uma congregação, as limitações de sua localização ou as restrições de seu orçamento nunca deverão determinar sua visão. Ao invés disso, igrejas devem estabelecer sua visão baseada no poder de Deus. Deus é infinito, magnífico, tremendo e poderoso, além da nossa capacidade de descrição ou compreensão. Quando Ele decide abrir oportunidades, as possibilidades são incontáveis. Tudo o que precisamos fazer é confiar e segui-lo por onde quer que Ele nos levar. Se nós desejamos, como comunidade de fé, realizar grandes coisas pelo Senhor, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer humildemente as nossas fraquezas, as nossas limitações e a nossa dependência dEle. Aquilo que Ele fala lá em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Vamos viver isso de maneira... Vamos vestir isso. Fazer até uma camiseta. Sem mim, não minha, André, né? Sem Cristo, não podemos fazer absolutamente nada. Isso talvez tenha que ser colocado nas nossas orações quando formos pedir por qualquer coisa para a igreja. Pelo ministério, pelo avanço de uma iniciativa. Senhor, sem o Senhor presente não podemos fazer nada. E a gente precisa entender se isso aqui realmente é o teu caminho para a gente ou não. Ajuda a gente, por favor. Nos mostre. E quando Ele der a resposta, a gente aceita. A gente se aquieta. Segundo, nos tornarmos ouvintes e praticantes obedientes da palavra. Porque quem é ouvinte, praticante da palavra, tem o coração e os ouvidos mais sensíveis à voz de Deus. Essa é uma grande verdade. Não só ouvinte, não só conhecedor, mas praticante da palavra. E permanecemos fiéis ao Senhor. Então, esse é o caminho que a gente aprende com Filadélfia. Reconhecer humildemente nossas fraquezas, limitações e dependências. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Nos tornarmos ouvintes e praticantes obedientes da palavra. Permanecemos fiéis ao Senhor Jesus durante a nossa jornada. Mas há um outro aspecto aqui da carta muito bonito também, que são as promessas que o Senhor Jesus traz para essa igreja. E aqui são promessas que têm uma certa particularidade, porque elas apontam já para o futuro escatológico, para o desfecho da história. Aqui. Tem coisas interessantes aqui que vão além, que vão muito além da própria, que transcendem a realidade da própria igreja aqui. Embora todas as cartas tenham essas componentes, aqui a coisa fica um pouquinho mais interessante. Agora, olha só o que Jesus está fazendo aqui, o que Jesus está falando aqui. Quais são as promessas aqui? A primeira, humilhação de inimigos do Evangelho. E aí você vai falar, finalmente, vingança, né? Payback. Não é bem assim, eu creio. Qual seria a maior humilhação
por assim dizer, eu quero colocar humilhação aqui agora entre aspas, qual seria a maior humilhação para um inimigo do Evangelho? Não só ver que é verdade, mas se render. O exemplo de Paulo é muito interessante nesse ponto. Paulo sai rumo a Damasco, ali. Leia depois o capítulo 9 de Atos. Como Paulo sai de Jerusalém e como é que ele chega em Damasco? Ele chega humilhado, mas chega salvo. Quando a gente fala de humilhação de inimigos, o Senhor Jesus aqui ele fala que, olha, veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. E aqui ele está falando, de novo, olha a sinagoga de Satanás, ela aparece também ali em Esmirna. As duas igrejas que estão sendo elogiadas são igrejas oprimidas pelos judeus étnicos que rejeitaram o Messias e que estão colocando pressão ali sobre a igreja. Pressão pesada mesmo, não é uma pressão simplesmente, não é uma pressão de falar, de mandar um post, você é muito feio, eu não gosto de você, estou te bloqueando no meu celular. Mas pressões sociais, pressões econômicas e eventualmente chegando inclusive a pressões que causavam perigo de vida para as pessoas, perigo de morte talvez, ameaças reais para esses crentes. E olha só o que o Senhor Jesus está falando, eu obrigarei que aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, algumas traduções, alguns da sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são. Quando Jesus está falando, eles são judeus, mas não, eles são falsos judeus, ele está falando que eles não são judeus étnicos, está falando, eles não entenderam o plano de Deus revelado através das épocas. A virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que eu amo você. É muito provável que esse movimento do Senhor Jesus, trazendo alguns da sinagoga de Satanás, para fazerem esse movimento, signifique o quê? Conversão, arrependimento. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era inimigo, agora eu sou amigo. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo a caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Eu? Quem é você, Senhor? Por que eu estou te perseguindo? Quando você persegue qualquer um dos meus irmãos, você me persegue. Essa consciência que leva essas pessoas a se dobrarem. Dobrarem-se aos pés, aqui não é aos pés da igreja em si, mas renderem-se ao Senhor da igreja que habita ali. Já pensou se isso começar a acontecer por aqui? Não vai ser interessante? Gente que hoje bate, a gente não apanha tanto. Ou apanha? Eu não acho que a gente apanhe tanto. Mas imagine gente que bate na gente porque a gente é crente. Começando a aparecer aqui e se render a Cristo. Não vai ser legal ver isso? Não vai? Lindo, né? Outro ponto aqui, preservação da grande. Aqui a gente entra num ponto mais escatológico mesmo. Preservação da grande tribulação que se instalará sobre toda a terra. O Senhor Jesus não deixa dúvidas. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Mas espera aí, André, o Senhor Jesus não voltou ainda, a igreja já não existe mais. Do que o Senhor Jesus está falando aqui? Muito provavelmente ele está falando aqui sobre a ressurreição da igreja. E do momento da ressurreição de todos aqueles que já partiram. E de como essas pessoas, enquanto o pau estiver comendo solto aqui embaixo, desculpa a expressão, estarão celebrando as bodas do Cordeiro. Estarão em paz com o Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus está falando aqui de salvar mesmo. Vou salvar, vou proteger você dessa hora mais complicada, mais densa, mais terrível. Salvar a ideia de guardar, preservar da ira vindoura. Porque você me guardou, há um trocadilho aqui, porque você me guardou no sentido de confiar em mim, eu vou te guardar no sentido de preservar, no sentido de salvar, no sentido de manter você protegido. Então, e aqui é uma menção clara a esse momento de grande tribulação que vai chegar sobre a terra. Não há como escapar disso aqui. O que o Senhor Jesus está dizendo é que a igreja vai ser preservada disso. Há muitas leituras sobre essa questão da grande tribulação, nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas eu preciso pelo menos ler 3 textos com vocês que nos ajudam a entender quais são as intenções de Deus em relação à sua igreja durante esse período, chamado período tribulacional. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Eu só vou ler esse texto, só vou mencionar esses textos, acho que ele será exibido aí para você. 1 Tessalonicenses capítulo 1,
Todos eles estão em 1 Tessalonicenses, que é uma carta de Paulo que fala muito sobre a segunda vinda de Jesus e a esperança que nós podemos ter nele. Olha só, eu vou ler a partir do versículo 8, capítulo 1. Agora, a partir de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo o lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Atenção agora no versículo 10. Também comentam, isso era testemunhado, como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos, e que nos livrará da ira que está por vir. Há uma ira, um dia de juízo, o dia do Senhor, como dizem alguns profetas. No momento em que Deus vai realmente fazer esse acerto de contas final com o mundo. E há toda uma ambientação em torno desse momento. E a igreja está sendo colocada, que Paulo está deixando bem claro que a igreja será libertada desse momento. Podemos aprofundar aqui essa história, eu não quero fazer isso nesse momento, porque nós sairíamos do nosso foco, eventualmente voltaremos a falar sobre grande tribulação, sobre eventos futuros, nos blocos futuros sobre Apocalipse. Se Deus nos permitir, vamos estudar um bloco aí, um próximo bloco em breve, não muito em breve, mas em breve. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Paulo vai falar agora como se dará essa preservação. Eu vou ler a partir do versículo 13 até o versículo 17, capítulo 4 da mesma carta. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, os cristãos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Primeiro ele está falando daqueles que já partiram. E em relação a nós, os crentes de Filadélfia já estão mortos e serão ressuscitados. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Esse é o texto que normalmente eu uso num velório de um crente. E às vezes uso no velório de um não crente para pregar para aqueles que estão ali, que essa experiência está à disposição deles também. E por fim, 1 Tessalonicenses, o mesmo livro, a mesma carta, capítulo 5, versículos 1 a 10. Olha só o desenvolvimento da ideia, logo na sequência do texto que a gente acabou de ler. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite, de repente. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. E aqui ele faz uma remissão, ele faz uma lembrança, aquilo que ele vai escrever, você faz uma conexão imediata com Efésios capítulo 6, quando Paulo descreve a armadura do cristão. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós.
Cristo morreu por nós para que, quer sejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Novamente essa ideia, animem-se com essas verdades. Falem uns para os outros sobre isso, preguem uns aos outros sobre isso, porque isso é essencial para viver. E por fim, permanência e propriedade. Quando o Senhor Jesus fala que quem permanecer, perseverar até o final, se tornará pilar. Ele está fazendo, na verdade, um contraste aqui justamente com esse terremoto que houve ali em Filadélfia, no ano 17. A despeito da instabilidade do terreno onde vocês estão, vocês vão gozar de estabilidade eterna com Deus. Os cristãos serão introduzidos numa realidade de vida que jamais será abalada, que é mencionada aqui, que é descrita aqui como o templo de Deus, a cidade eterna do nosso Deus. É uma ilustração dessa vida eterna, dessa propriedade, sermos propriedade eterna de Deus, numa realidade em que a nossa frequência de operação será plena, santa e irretocável. O dia bendito esse. O dia bendito esse. E aí ele termina, quem tem ouvidos para ouvir, a ideia, ouça e deixe esse negócio entrar em você e gerar mudanças na sua vida. Disposições que talvez você ainda não tenha. Que para a gente terminar rapidamente, queridos, lições sobre oportunidades dadas por Deus aqui. Primeiro ponto aqui, oportunidades dadas por Deus parecem e são grandes demais para nós. E é por isso que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Quando a oportunidade chega, não olhe para você, olhe para Ele. Porque senão há chance de a gente se acovardar e dar um passo para trás. Lembra da parábola dos talentos? Senhor, sabendo que Tu eras Deus severo, eu escondi o talento na terra, está aqui o Teu talento de volta, eu não quis mexer com ele, afinal de contas é Teu e tudo mais e tal. Servo mau. Você devia ter aplicado os talentos que eu te dei para que eles pudessem render. Sim, são grandes demais para nós, mas se são oportunidades que Deus nos dá, é para confiarmos nele e seguirmos em frente. Oportunidades dadas por Deus provam nossas motivações, provam nossa dependência e confiança nele e também a nossa obediência a ele. Oportunidades dadas por Deus mudam o ponto focal da nossa atenção para nós mesmos, para as nossas potencialidades, capacidades e habilidades, nosso orçamento, nosso local, para aquilo que Ele quer fazer, para aquilo que Ele é. E, por fim, força-nos a confiar totalmente em Deus. Filadélfia é uma igreja improvável, mas é a igreja que mais, até mesmo em relação a Esmirna, parece que recebe essa palavra poderosa do Senhor. Eu gostaria de receber essa carta. Deixa eu terminar fazendo duas perguntinhas básicas para você. Quais são, faltam um são aí, quais são as oportunidades que Deus tem te dado para honrá-lo hoje e que precisam de atenção? Dentro da sua família, dentro do seu trabalho, sociedade, dentro da igreja. Quais são as oportunidades? Você tem aproveitado? Ou você tem olhado demais para você? É a minha agenda, são as minhas limitações. Você tem conversado sinceramente com Deus? Porque se Ele está te dando essas oportunidades, alguma coisa Ele quer extrair de você. Está na hora de bater um papo sério, sincero e honesto com Ele sobre isso. Como você tem reagido a isso? Aqui vai a dica, só relembrando. Reconheça humildemente as suas fraquezas, suas limitações e proclame sua dependência em Cristo. Seja dependente. Sem Ele, eu nada posso fazer. Torne-se ouvinte, praticante, obediente da palavra e permaneça fiel ao Senhor Jesus até o fim. Se caminharmos juntos dessa forma, queridos, eu fico me perguntando o que a gente vai ver acontecer. A propósito, orem pela iniciativa com Empreeduca. E logo, logo, vai ser muito interessante ver muitos de vocês se voluntariando para investir na vida de gente que não precisa só de um bom trabalho. Precisa de salvação. Sobretudo, salvação.
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos como Filadélfia. Apesar de sermos improváveis, olhamos para a nossa existência e quão improvável ela é. Estamos aqui pela tua graça e misericórdia porque o Senhor nos sustenta. Queremos cumprir o teu propósito para nós. Ajude-nos. Reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos os nossos recursos são muito limitados. Proclamamos e declaramos aqui nossa dependência diante do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Ajude-nos a viver uma vida santa, uma vida que realmente está interessada no Senhor e nos seus valores, naquilo que o Senhor revela nas Escrituras. E dá-nos essa percepção da tua vontade, como comunidade de fé, andar juntos, para juntos servirmos ao Senhor de maneira ímpar nesse mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.